Olá, está começando o Cuidando de Você, mais um programa que nós temos a oportunidade de falar de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Muito obrigado às pessoas que estão acompanhando e comentando conosco, que nos veem na nossa TV Rio Doce, TV Educativa, que tem essa missão de levar informação importante de prestação de serviço. E o Cuidando de Você tem essa missão, levar a informação para cuidar da vida das pessoas, da saúde, de nós todos como um todo, né? E qualidade de vida. E eu peço a você para compartilhar. Converse com todo mundo. Fala, tem um programa legal na TV Rio Doce que fala sobre saúde, toda segunda, quarta e sexta, às 18h30. E você pode compartilhar também nas nossas redes sociais e assistir os programas. Ficam gravados no YouTube da TV Rio Doce, no canal da TV Rio Doce e também no nosso Facebook. Tem o nosso WhatsApp também, que você pode mandar suas dúvidas, sugestões de entrevistados e temas. Então, use o Cuidando de Você, tá certo? E no programa de hoje, nós vamos falar sobre um problema que atinge todo mundo. Já me atingiu você ou vai atingir alguém que você conhece, problemas nas articulações. E para falar sobre essa situação, claro, precisávamos de um especialista e nós convidamos o ortopedista Cícero Moraes. Mais uma vez, nós convidamos e ele disse sim. Doutor Cícero, boa noite, obrigado pela presença. Obrigado, Márcio. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez para que nós possamos tirar essas dúvidas, então, hoje nesse programa, falando aí das articulações. Pois é, para ser bem didático e começando lá da base, o que são as articulações? As articulações, na verdade, são uma junção entre dois ossos. Nós sabemos que no nosso corpo nós temos cerca de 206 ossos. E esses ossos, eles se encontram um com os outros. Nós temos algumas articulações, por exemplo, na cabeça, que praticamente não tem movimento, mas principalmente nos membros, nas colunas, nós temos vários tipos de articulações, e essas articulações, elas têm um movimento. Tudo na vida é movimento, o nosso corpo precisa de movimento. E a função principal das articulações, então, é fazer esse movimento para que a gente possa, nos locomover, nos movimentar. Então, a articulação nada mais é do que um encontro entre dois ossos, sendo que nós temos articulações muito importantes, que são sede de várias patologias, como, por exemplo, a articulação do joelho, do quadril, do ombro, do punho, da mão, do tornozelo. Então, várias patologias podem acometer essas articulações. Até nos dedos tem articulações, né? Sim, sim. Na mão, nós temos inúmeras articulações na mão. Cada dedo, por exemplo, nós temos 3 falanges, com exceção do polegar, que são 2. Então, você imagine quantas... Nós temos 14 falanges em cada dedo, quer dizer, cada um tem a sua articulação. A falange do meio, por exemplo, tem uma articulação com a falange distal e com a falange proximal. No nosso punho, que a gente chama de carpo, nós temos 8 ossos que se articulam entre si, ou seja, nós temos uma quantidade de articulações muito grande no nosso corpo. Normalmente nós temos uma média aí de 3 articulações para os ossos, que dá uma média aí de 550, 560, com algumas variações anatômicas que nós temos no nosso corpo. Vovô, vovó, mamãe e papai falavam das juntas, né? As articulações são as popularmente conhecidas como as juntas? Isso mesmo, né? São as junções, né? Na verdade, é um sinônimo, são sinônimos. A gente chama junturas, juntas, articulações. São termos que nós utilizamos também na prática médica. E mesmo nas faculdades, né? A gente dá aula lá de anatomia para os estudantes de faculdade de medicina, então é uma parte importante, é um capítulo importante durante o estudo da anatomia. E agora mesmo, recentemente, nós estamos estudando com eles lá essas articulações, porque é importante, né, que o médico e mesmo os fisioterapeutas, os outros profissionais da área da saúde, tenham um conhecimento da anatomia e do funcionamento dessas articulações. Falando em anatomia, né, a gente vê que o osso ele é contínuo, né, ele é íntegro, né? Para chegar a articulações, para dar esse movimento, não é? O que compõe a articulação? A articulação, assim, nós temos vários tipos de articulações, né? Mas as mais complexas, as que têm a maior mobilidade, né? As que são as mais importantes em relação ao movimento, elas são umas estruturas bastante complexas. Então, normalmente no final do osso, essa parte que articula, ela é revestida por uma cartilagem. A gente até quando observa mesmo, né, um animal, às vezes, né, articulação, aquela cor azulada, aquela capa azulada que reveste as juntas, branco-azulada, aquilo ali é que é a cartilagem e ela promove um movimento fino, um movimento sem atrito, um movimento com uma maior amplitude. Mas as articulações, por exemplo, nós temos as cápsulas, nós temos ligamentos que são muito importantes nas articulações, nós temos algumas estruturas como os meniscos, como discos, como lábios. Então nós temos várias estruturas que vão compor essa articulação. E nós temos também um líquido.
Então, dentro das articulações, que a gente chama de articulações sinoviais, nós temos um líquido que é chamado de líquido sinovial, e esse líquido é muito importante, que ele vai nutrir essa articulação, ele vai lubrificar essa articulação, ele vai nutrir essa cartilagem. Talvez você já tenha ouvido aquela expressão, fulano tem água no joelho. Às vezes é quando esse líquido é produzido em excesso e a pessoa fica com aquele joelho tumefeito, e às vezes nós temos até que fazer uma punção para tirar aquele excesso de líquido, às vezes, dentro de uma articulação. Mas a articulação, ela é uma estrutura muito complexa, então por isso ela também é sede de várias patologias. Sim, vamos a elas então. Claro que o número deve ser enorme de problemas que podem atingir as nossas articulações, mas quais as que mais são, que aparecem nos consultórios e hospitais? Ô, Márcio, nós temos assim, as lesões, vamos falar assim, as traumáticas e as inflamatórias, degenerativas. Por exemplo, nós temos várias doenças que afetam as articulações. Por exemplo, a gota, a pessoa que tem um ácido úrico muito elevado. Então, esse ácido úrico, ele deposita ali nas articulações e causa um processo inflamatório, e o paciente tem muita dor, tem muita limitação funcional. É aquela história que o cara às vezes vai numa churrascaria, come muita carne, e no outro dia ele amanhece com o dedão do pé. É muito comum a gota afetar o joelho, mas principalmente o dedão do pé amanhece vermelho, quente, dolorido, uma dor bastante intensa. Então, por exemplo, nós temos uma gota. Nós temos vários tipos de artrites. O pessoal antigo chama muito de reumatismo, né? Então, as articulações são muito acometidas nos reumatismos, nas artrites. Então, nós temos, por exemplo, a artrite reumatoide, que é uma doença bastante comum. E nós temos vários outros tipos de artrites que podem afetar as articulações. Nós temos artrites inflamatórias e temos até artrites infecciosas. Então, uma bactéria, por exemplo, quando entra numa articulação, ela causa uma inflamação, uma infecção, e tem que ser tratada de caráter de urgência, porque senão aquela bactéria ali, ela pode destruir aquela articulação. O paciente às vezes sofre um trauma, sofre um entorse, rompe um vaso ali, aquele vaso sangra, aquele sangue pode encher aquela articulação. O paciente que tem hemofilia, né, esses pacientes eles têm um problema na coagulação, então pode romper um vaso ali dentro da articulação e aquela articulação encher também de sangue. Então são várias causas, são várias doenças, vários tipos de artrites, e tem também a questão da degeneração da articulação. Então a pessoa, por exemplo, à medida que ele vai envelhecendo, aquela articulação também vai gastando e começa então aquela cartilagem a ser corroída e o paciente começa a apresentar sintoma. Começa a sentir dor, começa a ter um enrijecimento das articulações, começa a ter uma limitação do movimento. Quando ele movimenta, ele sente dor. Então, por exemplo, o processo do envelhecimento, das artroses, dos desgastes das articulações, então tudo isso compõe um espectro muito grande de patologias que afetam as articulações e que enchem os nossos consultórios. Tanto os ortopedistas como também os colegas reumatologistas, eles atendem um volume muito grande de pacientes, né, com as mais variadas articulações e com as mais variadas patologias que acometem esses pacientes. Essas lesões que acontecem, traumas, por exemplo, tornozelo, joelho, em praticantes de esporte, ou mesmo descendo a escada, escorregando na calçada, enfiando o pé num buraco, né? Essas, por que elas acontecem? Que tipo de lesões são mais comuns? Por exemplo, quem pratica esporte, vamos falar no Brasil, que, né, o futebol é um esporte muito comum, muito praticado, e, por exemplo, os entorses de tornozelo e de joelho. Então, nós temos as nossas articulações, algumas estruturas que a gente chama de ligamentos. Esses ligamentos, eles têm a função de estabilizar essas articulações. Porque uma articulação, ela tem aquele movimento normal que ela precisa fazer. Então, esses ligamentos, eles estabilizam essas articulações. Quando uma pessoa, por exemplo, rompe um ligamento, aquela articulação ela fica bamba, sem firmeza, frouxa. Então, por exemplo, um jogador de futebol sofre lá um trauma, sofre um entorse, e às vezes ele sofre uma lesão do ligamento. Tem um ligamento muito comum, que é o ligamento cruzado anterior. Ele é muito comum, principalmente nos atletas, às vezes um jogador de futebol aí rompe, né? O próprio pessoa que está narrando o jogo lá fala, o paciente torceu, teve uma lesão do ligamento cruzado anterior. Chamado de LCA, né? LCA, né? Nós temos também o LCP, que é o ligamento cruzado posterior, que já são as lesões um pouco mais graves, mas o LCA é muito comum a lesão desse ligamento. E a pessoa, quando rompe esse ligamento, a articulação fica frouxa. E na grande maioria das vezes, ele não consegue mais praticar um esporte. Então, essas lesões normalmente são tratadas cirurgicamente.
Então você vai fazer um novo ligamento, você vai reconstruir um novo ligamento. Então nós temos várias técnicas cirúrgicas, a gente utiliza tendões, utilizamos parafusos, para a gente reconstruir aquele ligamento e estabilizar aquela articulação para o paciente voltar a praticar o seu esporte. Isso Consegue demora. voltar, assim, os jogadores de futebol, por exemplo, os profissionais têm toda a infraestrutura, toda a questão financeira também, mas pessoas, por exemplo, que praticam futebol no fim de semana ou que, como diz, escorregam na escada, tomam um tombo, um idoso às vezes, ou uma pessoa mais jovem, cai, fia o pé no buraco e dá uma torção que há rompimento de ligamento, crianças, né, consegue retomar a normalidade? A gente estava falando do ligamento cruzado anterior no atleta. Mesmo o atleta que tem todo aquele suporte de fisioterapia constante, demora a média de 6 meses para voltar para o esporte. Eu falo que a gente quando opera, né, pessoas amadoras, esportista amador ou pessoas normais, eu falo 9 meses a 1 ano para a pessoa voltar. Mas nós temos lesões menos graves que são até mais comuns, por exemplo, o entorse de tornozelo. Quem nunca teve, né, um entorse de tornozelo é bastante comum. Principalmente as mulheres que gostam de usar um salto, né? Então é muito comum, vai descer uma escada. Então o entorse de tornozelo, nós temos ligamentos que estabilizam o tornozelo, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. E quando a pessoa torce essa articulação, ele estica essa articulação, então acaba dando uma lesão nesse ligamento. E essas lesões têm graus que a gente classifica. Uma lesão mais leve, uma lesão mais moderada, uma lesão mais grave. Então, as lesões mais leves e mais moderadas, normalmente a gente faz uma imobilização, um enfaixamento, pode usar uma tala, aí de 2 a 3 semanas, depois faz uma fisioterapia e normalmente o paciente volta às suas atividades normais. As lesões mais graves, que às vezes necessitam de uma cirurgia, de uma imobilização prolongada, de muita fisioterapia. Então, esses pacientes, normalmente, eles demoram mais a voltar às suas funções habituais. Bom, no Cuidando de Você de hoje, estamos falando sobre as doenças, os problemas que podem atingir as nossas articulações, recebendo aqui o ortopedista Cícero Moraes. Eu peço a você que está acompanhando nossa programação, que também no YouTube, nosso canal no YouTube, tem essa entrevista à disposição para você hoje. Vai lá e compartilha, veja novamente. Compartilhe, por favor, que é importante compartilharmos coisas interessantes, não é? E eu quero agradecer aos nossos parceiros, BT Homem, Moda Masculina, Vitaplan e também RH Variedades. Aliás, o mês de outubro está chegando e com o mês de outubro a RH Variedades e Presentes traz promoções especiais para você presentear a sua criança, não é? Com muitas ofertas. Confira algumas delas. Vamos lá, tem para você aí o ônibus Blocolândia, só R$ 39,90. Ônibus Blocolândia, R$ 39,90. Você pode dividir tudo em até 10 vezes. Tem mais ofertas aí? Tem o Bob Lua. Esse aí é um tipo de brinquedo muito procurado pelas crianças, né? O Bob Lua, por apenas R$ 49,90. E ainda tem outro fenômeno das crianças, que é o disparador Fireball, de R$ 23,90. Promoção para essa semana, esses dias das crianças, por R$ 19,90. Mas pensa que acabou? Não é só promoção, não. Tem várias atividades que a RH Variedades e Presentes preparou para você e principalmente para o seu filho. Quem traz a informação é a minha amiga Cíntia. Olá, Cíntia. Oi, Márcio, tudo bom? É isso mesmo, pessoal. Outubro Turbinado está chegando com tudo. No dia 7 de outubro haverá um mega evento para criançada com pintura facial, pipoca, algodão doce e uma atração surpresa. No dia 14 de outubro haverá sorteio de 2 vale-compras no valor de R$ 100 e de vários convites para um passeio no trenzinho. E no dia 31 de outubro haverá sorteio de um patinete elétrico. Vem, você não pode perder. Essa aí é a Cíntia. Obrigado, Cíntia, pelas informações. Olha, para participar é só comprar qualquer produto na loja e preencher o cupom. Ou acesse para mais informações o Instagram da RH Variedades. Aí na tela para você, @RH Variedades e Presentes. A tela vai mostrar para você aí. Se você tiver mais dúvidas também, pode ir lá, vai visitar a loja. Conheço mais de 15 mil itens à sua disposição. Fica na Rua Peçanha 320, no centro de Valadares. WhatsApp, para você estar na tela aí, é só você chamar o pessoal lá que atende você. Não deixe de participar dessa promoção. É Outubro Turbinado na RH Variedades e Presentes. Voltando com o nosso tema de hoje, do Cuidando de Você, estamos falando sobre doenças, problemas nas articulações. Convidado de hoje, Dr. Cícero Moraes, ortopedista, esclarecemos o que são as articulações
e principalmente quais os principais problemas que podem acometer as articulações, que são muitos deles, né? E as pessoas, doutor, hoje em dia, a gente vê que estão muito paradas, né? Nós estamos muito ociosos, muito sedentários, né? E já falando na parte preventiva, né, a atividade física, né, talvez um contrassenso, vai praticar uma atividade física, se lesiona. Não pratica, pode se lesionar também. Mas quais são as principais formas de evitar, de prevenir lesões das articulações? Esse trabalho preventivo, ele é sempre mais importante. A gente sabe, por exemplo, que algumas coisas prejudicam muito as articulações. Por exemplo, a obesidade. Então, uma obesidade em cima das articulações ali força muito, dá uma sobrecarga nas articulações. Então, por exemplo, as pessoas obesas, elas têm uma degeneração maior da articulação, principalmente aquelas articulações de cargas, como as articulações, por exemplo, da coluna, quadris, joelhos, tornozelos, pés. Então, a questão da obesidade é uma coisa que precisa ser corrigida, além de afetar vários sistemas, também afetam as nossas articulações. Outra coisa importante, como você falou, é ter uma atividade física. A atividade física, ela fortalece os músculos, ela fortalece os tendões, ela fortalece os ligamentos, ela melhora a mobilidade articular. Então, o movimento, o exercício, ele é benéfico para as articulações. Por exemplo, quando a gente coloca um gesso num paciente, o paciente fica muito tempo engessado com aquela articulação parada e imobilizada, quando a gente tira aquele gesso, o paciente tem que ser encaminhado para a fisioterapia para fazer um trabalho para movimentar aquela articulação novamente, porque o movimento é benéfico. O movimento, ele produz, né, o líquido sinovial, ele promove uma lubrificação articular. Então, o exercício, a atividade física é bastante importante também. Se a pessoa tem alguma doença de base, né, se tem lá, por exemplo, uma gota, vai tratar a gota, vai fazer a dieta da carne, vai tomar o remédio. Se é uma pessoa que tem algum tipo de reumatismo, alguma doença reumática, vai tratar daquela doença também. Se a pessoa, por exemplo, tem algum desvio de membros, existem aquelas pessoas, por exemplo, que tem aquela perna cambota, que a gente chama de genovaro, ou o contrário, aquela perna arqueada para fora, que a gente chama de genovalgo. Então, aquele desvio de eixo, ele vai causar uma distribuição de carga, de peso errada, anômala. E essa distribuição irregular vai também dar uma sobrecarga naquela articulação e vai causar também uma destruição articular. Então, se o paciente tem essa deformidade grande, é importante que ele vá ao médico, o médico vai fazer as radiografias e às vezes vai passar uma palmilha e às vezes indicar até uma cirurgia para fazer o alinhamento daquele membro. Eu costumo falar que, por exemplo, as nossas articulações são igual o pneu de um carro. A gente tem que cuidar, tem que fazer manutenção e ela vai gastando ao longo do tempo. A degeneração, a artrose, ela é uma doença do envelhecimento. Todos nós com envelhecimento vamos ter essa degeneração articular. Mas assim como o pneu de um carro, a gente cuida dele para ele durar muito tempo, nós devemos cuidar das nossas articulações para elas também durarem muito tempo. Então isso é importante, porque quando o pneu gasta muito, né, o seu carro aí não vai conseguir rodar mais. E acontece a mesma coisa. Quando uma articulação degenera, gasta muito também, a pessoa não vai ter dificuldade para andar. Ela vai precisar de uma joelheira, de uma tornozeleira, vai precisar de uma muleta, de uma bengala, de um andador e às vezes até de cirurgias que vão tentar reconstituir essas articulações. Você usou um termo no primeiro bloco e agora também sobre artrose. O que seria a artrose? Essa palavra artro, ela quer dizer articulação. Mas vem um radical. Por exemplo, a artrite é uma inflamação da articulação. Uma artrose é uma degeneração da articulação. Às vezes a gente vai fazer uma cirurgia de uma artroscopia. A gente vai colocar um aparelho que chama artroscópio para olhar lá dentro da articulação. Então, tudo que tem artro, nós temos os remédios, né, para artrose. Então, essa palavra artrose quer dizer uma degeneração dessa articulação, que pode ter várias causas, inclusive o próprio envelhecimento. O ideal é a gente envelhecer, mas com uma cartilagem boa, que dá para durar aí pelo menos uns 80, 90, 100 anos, né, para nos locomover aí. Hoje nós temos vários tratamentos, várias drogas que visam a prolongar, né, a vida das nossas articulações. E a artrose, então, é a degeneração da
Cartilagem. Isso. Então ele fica praticamente osso com osso. Isso aí. Aí- E junto com essa degeneração da cartilagem, a própria articulação vai se degenerando. Sim. Porque fica osso com osso, os meniscos começam a lesar, os ligamentos começam a sofrer uma sobrecarga maior, eles começam também a ficar lesados. Então a articulação vai se degenerando e se destruindo progressivamente. Quanto maior o problema, maior a sintomatologia, maior a dor e maior a limitação. E aí tem uma possibilidade que é a colocação de uma prótese, né? Que é pessoas mais jovens têm que evitar ao máximo, né? Mas é um tipo de situação que é previsto e acontece muito, né? Acontece muito. Nós temos hoje drogas, né, que a gente chama de condroprotetores. Hoje está muito na moda o colágeno. Sim. Ah, doutor, a minha filha, minha tia dos Estados Unidos mandou um colágeno para eu tomar aqui. Eu posso tomar esse colágeno? Não posso? E como é que é o colágeno? Como é que é o ácido hialurônico? Sim. Colágeno com vitamina C, colágeno com isso. Então, realmente, hoje a gente tem utilizado essas drogas no tratamento, né, das articulações, dessas cartilagens. Existe também um líquido que a gente aplica dentro das articulações, que é baseado no ácido hialurônico, que é um ácido comum nas nossas articulações. Então a gente faz muito, a gente chama de viscosupplementação. A gente aplica esse líquido, porque com o passar do tempo que essa articulação vai degenerando, esse líquido também vai degenerando. E às vezes o pessoal até fala, o líquido do meu joelho está secando, minha junta está secando. E realmente acontece às vezes uma diminuição desse líquido. Então, às vezes, a gente faz muito essas aplicações desse líquido nos nossos consultórios. E quando essa articulação vai piorando progressivamente, chega numa hora que não tem jeito mais. Aí nós temos que fazer, então, o que a gente chama das artroplastias, as cirurgias de colocação de uma prótese. Então, aquela articulação já está tão degenerada, o paciente já tem tanta limitação, que nós vamos tirar aquela articulação lesada e vamos substituir por uma prótese. Então, normalmente você coloca ali prótese de metal, tem alguns plásticos especiais, e a gente coloca prótese em todo lugar. É muito comum, né, no joelho, no quadril, mas podemos colocar também no tornozelo, no ombro, no cotovelo, onde precisar. Só que essas próteses, eu gosto muito de falar com o paciente, porque às vezes o paciente acha que vai colocar uma prótese e vai sair jogando futebol. Eu falo, ó, a articulação, a junta que Deus faz, é uma junta boa, muito perfeita, e dura aí 80, 90, 100 anos. A que a gente faz... Não é assim, não. O carro gastou pneu, você vai lá, tira e coloca um pneu igual. Agora, as nossas articulações, não. As próteses que nós fazemos, elas são muito mais inferiores do que a original. Então, vai melhorar a sua dor, vai melhorar a sua mobilidade, mas você vai ter uma limitação. E essas próteses também, elas têm um tempo de duração. Então, dura 10, 15, 20 anos, né? Não passa muito disso, na grande maioria dos casos, e tem que, às vezes, trocar essa prótese. E a cirurgia de colocar uma prótese já é uma cirurgia grande. Quando você tem que trocar essa prótese, a cirurgia é maior ainda. Então, os índices de complicações são muito maiores. Melhor fazer então, de tudo para evitar. Né? De preferência... Até o presidente Lula vai fazer uma cirurgia. O presidente vai fazer no... Pelé fez uma prótese no quadril também. Inclusive, ele teve problemas com a cirurgia dele. Né? E operou e teve que operar de novo. E realmente, depois daquele problema... A qualidade de vida do Pelé caiu muito e ele foi definhando progressivamente, depois já foi para cadeira de rodas. Quer dizer, então essa imobilidade, essa limitação do paciente é bastante complicada e às vezes piora a qualidade de vida e aumenta as morbidades e as comorbidades do paciente. Melhor evitar, é melhor se prevenir. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui mais uma vez cuidando de você e convido para que volte novamente aqui outras vezes. Eu agradeço, Márcio, a oportunidade. Sempre que pudermos, estaremos aqui tirando as dúvidas aí e colaborando para a melhora da saúde, né, dos nossos pacientes e dos seus telespectadores. Ortopedista Cícero Moraes, nosso convidado de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Continua na programação do TV Rio Doce. Até o próximo Cuidando de Você.